Paz do Senhor Jesus para você de qualquer religião. Nós estamos fazendo uma série de estudos do Catecismo Católico. Hoje nós vamos estudar do artigo 512 ao 553. É um texto um pouco polêmico, porém a gente tem que estudar, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer daquilo um dogma, uma doutrina. Você tem que se libertar das coisas que te foram ensinadas errado e tem que conferir na Bíblia para ver se as coisas são assim mesmo. Bom, o artigo 527 diz que Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido. A circuncisão não é o batismo falado no artigo 527, tá? Circuncisão é uma coisa, batismo é outra. Jesus, na nova aliança que ele fez com o homem, não é preciso mais a circuncisão, tá? Não é necessário mais. O batismo é outra coisa que nós vamos falar mais tarde, tá? No 552, fala sobre Pedro, que a igreja foi edificada sobre ele. Isto não é verdade, tá? Esse versículo foi mal interpretado. Em nenhum momento a Bíblia diz que Pedro era superior aos outros discípulos da igreja de Jesus. A igreja não foi edificada sobre Pedro. Ela não poderia, porque Pedro era pecador. Quando você vai fazer uma casa, você tem que caprichar bem no alicerce, usando bastante cimento, bastante ferro, para que o alicerce fique bem firme, porque ele tem que sustentar a estrutura da casa. Se ele não estiver bem firme, a casa vai apresentar rachaduras. Então a igreja tinha que ser edificada sobre alguém que não tivesse pecado. E esse alguém é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Paulo diz que nós não podemos colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. A palavra de Mateus 16:18, ela é interpretada de forma errada. Jesus diz: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, é Cristo. No original, a primeira pedra é pedrinha, pequena. A segunda pedra é rocha, uma pedra grande. E a pedrinha está sendo sustentada pela rocha grande. O pronome esta, né, um pronome demonstrativo, se refere à pessoa que fala e não a que ouve. Então, quando Jesus fala esta pedra, é esta afirmação que Pedro fez no versículo anterior. Porque no versículo anterior, né, se nós formos ler, Jesus vai perguntar para Pedro, né, quem você acha que eu sou? E ele fala que Cristo é realmente o Filho de Deus. E Jesus fala que sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação de Pedro, a igreja seria edificada. Em Gálatas 2:11, Paulo repreendeu Pedro por desprezar os gentios, certo?
Os católicos falam que Pedro foi o primeiro papa. Se fosse assim mesmo, se Pedro fosse uma autoridade maior que Paulo, Paulo não teria coragem de repreender Pedro, porque ele seria um subalterno. Mas não, ele estava no mesmo nível de Paulo. Pedro não foi o primeiro papa, esse título nem está na Bíblia. Sobre isso nós vamos falar mais tarde. Aí no artigo 553 diz que Jesus deu as chaves dos céus para Pedro. Mas não é isso que o versículo está dizendo, tá? As chaves do reino dos céus seria essa afirmação de Pedro de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essas são as chaves dos céus. Se você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o reino dos céus está aberto para você. Mas se você negar, o reino dos céus estará fechado para você. Pedro aí está representando todos os discípulos daquela época, os discípulos do passado, do presente, do futuro, todos aqueles que decidirem seguir a Jesus, receberão as chaves do reino dos céus. Essa ordem foi dada para todos, em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou especificamente para Pedro, mas ele falou para a igreja toda. Então nós não podemos pegar um versículo e interpretar da nossa maneira. A gente tem que conferir com os versículos anteriores, ver em que contexto foi falado esse versículo, tem que fazer um estudo. Esse versículo não pode contradizer o resto da Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado para analisar os versículos, para interpretar os versículos, para não viver uma vida de engano pensando, que Jesus colocou alguém sobre toda a igreja. Quem comanda a igreja é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja. Não há outro fundamento. A igreja está edificada sobre Jesus. Jesus que é o nosso Salvador. Tá? Não fique magoado, não fique chateado de eu estar fazendo esses vídeos sobre o catecismo católico. É que a gente precisa entender a palavra. Eu também no passado pensava assim, que estava certo essa interpretação, mas hoje eu sei, porque o Espírito Santo me esclareceu, o Espírito Santo me revelou a palavra e ele vai revelar para você também. Leia a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai te mostrar a verdade. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar assistindo o meu vídeo. Deus te abençoe.